apareceu, Vida e Saúde começando mais uma vez na sua tela. Que bom a gente pode passar esse tempo aqui juntos. E eu quero desafiar você a aproveitar esses minutos, porque você vai ouvir falar aqui de assuntos relacionados à sua saúde. Você vai ouvir sugestões de mudanças possíveis aí na sua rotina. E eu quero que você abra o seu coração para essas possíveis mudanças, porque com elas vem bênçãos, vem benefícios. Sobe o som dessa TV, porque no programa de hoje a gente vai entender como lidar com hipotireoidismo. Você conhece tudo a respeito disso? Sabe as causas? Conhece os tratamentos? Pois é, a gente vai conversar com a endocrinologista, a doutora Ellen Agapito, para falar sobre essa condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Então, não perde não, vamos juntinhos aqui para entender sobre esse assunto. Ainda hoje tem um treino bom para a gente fazer por aqui, desafio cardio com a nossa personal trainer, Tânia Santos. E de receita, vamos ter aqui empadas de grão de bico. É muito bom, não é? Vida e Saúde completinho para você. A gente começa esse programa trazendo um verso da Bíblia para nossa reflexão. Talvez você comece o dia sempre orando, lendo a Bíblia. E agora, nessa hora, nesse momento do dia, talvez seja um momento de reconexão. A gente está trazendo aqui todos os dias um versinho da Bíblia para você pensar. Hoje, eu escolhi o verso que está na meditação da mulher, Salmo 105:4, diz o seguinte: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Sabe por que a gente precisa fazer isso de manhã, à tarde, à noite, ao longo do nosso dia? Porque aqui está dizendo que a gente vai buscar não só a presença de Deus, mas o poder dele, para a gente vencer as dificuldades, para a gente se fortalecer, para a gente diminuir os nossos problemas e aumentar a nossa esperança. Busque o Senhor, faça uma oração, leia um verso da Bíblia e você vai estar fortalecendo a sua fé. Vida e Saúde está começando por aqui. Eu quero a sua presença logo mais, depois do intervalo, que é curtinho. A gente se encontra. Muito bem, você que tem dúvidas sobre a tireoide, vem pra cá porque o assunto de hoje é bom. E sabe, não são só as mulheres que precisam se preocupar não, porque a tireoide pode dar problemas também para os homens. Você sabia disso? Olha, eu quero a sua participação nesse programa. Você pode me contar se você tem dúvidas sobre o hipotireoidismo. Usa o nosso QR Code aqui para mandar a sua dúvida ou para contar aí a sua história, como é que você descobriu o seu problema. Ou então você pode digitar aí o nosso contato, que é 12 pelo WhatsApp, 12 98266 0004. Vamos juntos? Doutora Ellen Agapito fala diretamente do Hospital Adventista de Manaus. Bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, atender esse convite e falar de um assunto tão importante, né? Maravilha, porque o hipotireoidismo, nós temos dados aqui que é uma doença que às vezes não é percebida e pior, às vezes ela tem o diagnóstico, mas não muita gente deixa de tratar. 25% dos pacientes acabam não tratando. Explica pra gente, doutor, o que seria o hipotireoidismo? Bom, a tireoide é uma glândula responsável pela produção de hormônios, o T3 e o T4. Esses hormônios, eles agem em todas as células do nosso corpo, eles agem inclusive no núcleo da célula, possibilitando o funcionamento normal, né, de cada célulazinha do nosso corpo. Então, o hipotireoidismo, como o prefixo diz, seria uma produção diminuída dos hormônios da tireoide. Essa tireoide perdeu a capacidade de produzir de forma adequada esses hormônios. É claro que isso pode ser uma doença que acontece com eu ainda tendo a tireoide, ou, por exemplo, eu posso ter um hipotireoidismo decorrente da cirurgia da tireoide, que eu tive que retirar pela presença de um nódulo ou alguma outra coisa assim. Mas, de qualquer maneira, o hipotireoidismo diz respeito
a uma deficiência hormonal. E a gente, quando recebe essa alteração hormonal nos exames, a gente fica se perguntando por quê. E eu tenho percebido, doutora, que muitas pessoas têm recebido esse diagnóstico agora. Seria porque a gente está conseguindo, vocês estão conseguindo fazer mais exames ou o número realmente aumentou de pessoas com esse problema? Olha, essa pergunta é excelente. A verdade é que sim, o diagnóstico aumentou, né? Mais e mais pessoas hoje têm acesso a exames de rotina de tireoide que a gente não via há 2, 3 décadas atrás. Mas a gente tem também outros problemas, né? A verdade é que a população tem adoecido um pouco mais da tireoide. Nós temos as pessoas expostas desde muito cedo a substâncias que nós chamamos de disruptores endócrinos. São coisas contaminantes na nossa alimentação, poluentes ambientais, coisas que a gente tem nos agrotóxicos, né, que são jogados naquele alimento que a gente consome. Isso realmente são fatores de risco. A outra coisa é que no Brasil hoje nós temos, é bem comum que a gente tenha uma população com consumo muito elevado de iodo. Se você lembrar, nosso sal é iodado, né? E esse sal iodado, ele faz parte hoje de praticamente todos os alimentos. E se eu uso alimentos industrializados, mesmo que ele seja um alimento que o é o doce, normalmente ele vem com muito sal. Então a gente tem essa questão da iodação do sal, que é sem dúvida também um fator de risco. Mas a principal causa da doença da tireoide é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico agride a própria tireoide. E se a gente lembrar que nós estamos sim adoecendo o nosso sistema imunológico pelos nossos hábitos de vida, por todo o nosso comportamento inflamatório, que é uma coisa que eu sei que esse programa, né, discute sempre, a gente tem que lembrar, então, que isso também é uma coisa que vai acontecer mais. Muito bem, olha, vamos trazer a primeira interação desse programa hoje para a doutora Ellen nos ajudar. O Ferdinando está querendo saber se o hipotireoidismo pode influenciar no funcionamento das habilidades cognitivas e na saúde mental, doutora. Olha, Ferdinando, está corretíssimo. A produção inadequada dos hormônios da tireoide pode começar, por exemplo, com dificuldade de concentração. A idade, quando isso acontece, pode ser mais grave. Por exemplo, se uma criança, um bebezinho, não for diagnosticado com hipotireoidismo, e esse diagnóstico é feito no teste, ele não receber o hormônio da tireoide no primeiro ano de vida, de ter um retardo cognitivo permanente. Sério? Por quê? Porque o hormônio faltou numa época em que o cérebro estava em desenvolvimento. Também, por exemplo, um paciente muito idoso, depois dos 70, eu posso ter uma demência pela falta do hormônio da tireoide. Agora, pensa você aí, Ferdinando, você que fez essa pergunta e você já compartilhou aqui pra gente que você estudou, ralou, passou num concurso. Pensa você fazendo todo esse esforço, mas tendo o prejuízo químico aí dessa falta do hormônio te ajudando a fixar esse conhecimento ou realmente a apreender tudo aquilo que você estava estudando. Uma pessoa bem jovem vai ter prejuízo, uma pessoa idosa tem prejuízo, mas uma pessoa na nossa fase também de adulto, aí a fase de produção. Doutora, não tem jeito, a gente precisa da tireoide funcionando bem, não é? É isso mesmo, a gente realmente tem, porque quando você busca, você tem um tratamento e aí você poupa o paciente de todos esses sintomas, né? Agora, a gente fala muito do hipotireoidismo porque talvez a porcentagem de pessoas com esse distúrbio seja maior do que quem tem hipertireoidismo. E eu queria que você falasse para a gente rapidamente da diferença entre um e o outro. Ok. Você falou corretamente, o hipotireoidismo ele é muito mais comum que o hipertireoidismo e o prefixo do hipertireoidismo ele já me conta o seguinte: a tireoide daquela pessoa produz hormônio em excesso.
E esse excesso, ele é muito prejudicial. Ele vai deixar todas as células do corpo num estado de alerta. Então, esse paciente, ele vai ter perda de peso, agitação, insônia, o coração vai bater muito acelerado, a pessoa vai ter tremores nas mãos. Realmente são sintomas extremamente desagradáveis. O hipertiroidismo, inclusive, é um pouquinho mais difícil tratar do que o hipo, e ele costuma ser um pouco mais grave também nos sintomas. Normalmente, uma pessoa com hipertiroidismo não se passam muitos meses sem que ela seja diagnosticada, porque não tem como a pessoa não perceber que não está doente. Agora, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os sintomas, mas eu falei aqui no começo, doutora, que esse programa era para os homens também. Qual é a proporção de homens e mulheres com hipotireoidismo? As mulheres têm mais, elas são mais propensas? Olha, as mulheres são mais propensas, sim. Lembra que eu falei que a principal doença, né, que causa o hipotireoidismo é uma doença autoimune, onde o meu sistema imunológico agride a tireoide. O nome dessa doença é uma tireoidite, ou seja, uma inflamação da tireoide crônica, uma tireoidite autoimune. Neste caso, a gente tem uma proporção que é mais ou menos de 9 mulheres para cada homem afetado. Uau! Mas é claro que se eu tenho vários casos na família de um homem, a mãe teve, a irmã, as tias, é bem mais comum que ele também apresente essa doença. Agora, a doutora falou aqui, logo quando ela estava explicando o que era o hipotireoidismo, ela falou sobre como esses hormônios fabricados, eles são fabricados aqui na tireoide, doutora, é isso? São fabricados na tireoide. Nosso corpo fabrica mais de 95% do hormônio, ele fabrica em forma de T4. E aí esse T4 percorre o corpo, se transforma em T3 para o T3 ter essa ação nas célulazinhas, né? Em cada célula, segundo a especificidade daquele órgão. Agora pensa, é pequenininho, tá aqui na sua região do pescoço, mas está comandando um monte de funções do meu e do seu corpo. Então, se não está funcionando legal, vai apresentar alguns sintomas. Mas, doutora, não são sintomas assim muito fáceis de a gente identificar que o problema é a tireoide, porque alguns desses sintomas podem, inclusive, parecer a doença em si, podem ser um problema de saúde que a gente não vai fazer essa conexão, né? Olha, por exemplo, ganho de peso. É exagerado? Como é que é esse ganho de peso relacionado à tireoide? Não, é um ganho de peso discreto, sabe? A pessoa começa com uma retenção de líquidos, na verdade, e normalmente o ganho de peso do hipotireoidismo, ele dificilmente vai ultrapassar 5 quilos, na média, sabe? Então é uma coisa muito discreta. A gente pode, inclusive, dizer que uma obesidade de verdade, ela nunca é causada pelo hipotireoidismo. Tá certo. Vamos trazer uma interação aqui que está relacionada a esse assunto. É a Ellen Suzy dizendo o seguinte: eu tenho hipotireoidismo e engordei muito nos últimos anos. Se tivermos com a dosagem da medicação errada, isso pode causar também um aumento de peso? Boa, Ellen. E aí, doutora? Excelente, né? Combinou exatamente com o que a gente está comentando. E assim, se a dose estiver incorreta, sim, eu posso ter uma retenção de líquidos que vai me promover um aumento. A outra coisa que a gente tem que lembrar é que como esses hormônios, eles atuam no corpo inteiro, fazendo essa interação, a gente tem que lembrar que eles comandam também o nosso gasto energético, né? O gasto metabólico. Então, talvez aqui a grande questão seja a dificuldade para perder. Mas se ela ganhou muitos quilos, provavelmente a gente está diante de algo que é mais amplo e não só a questão da tireoide. Provavelmente a gente tem que buscar aí outros fatores para esse ganho. Outro sintoma aqui, gente, que pode indicar hipotireoidismo: queda de cabelo. Seria só cabelo, poderia ser pelo de braço, sobrancelha, cílios, doutora? Normalmente o cabelo da cabeça mesmo, tá? E assim, o que a pessoa vai notar? Ela vai notar áreas de falha no couro cabeludo, sabe? Mas falhas mesmo, dela abrir assim
e ver espaços vazios. Normalmente é uma queda bem pronunciada do cabelo, mas a pessoa nota também as unhas muito quebradiças, sabe? Muito frágeis, com imperfeições, a pele muito ressecada. Então, acaba atuando em toda essa área, pele, cabelo e unha. Olha esse outro aqui, minha gente, ó. Dores musculares frequentes. Doutora, são sintomas bastante inespecíficos, né? Muito inespecíficos, né? Você pensa que uma pessoa que acorda, né, muito cedo, talvez aí 4h30, 5 da manhã para ir trabalhar, trabalha o dia inteiro, chega tarde em casa, dorme tarde, não toma água direito, essa pessoa não dorme bem, o que vai acontecer? Ela vai ter vários desses sintomas. Então, eles são inespecíficos. Essas dores musculares, e aí foi muito bom tocar nesse ponto, é que se a pessoa tiver uma outra doença, por exemplo, vamos supor que essa pessoa tem uma artrite, que ela tem algum outro tipo de inflamação no corpo, se ela tem o hipotiroidismo, ela vai piorar os sintomas. Ela exacerba a dor. Então, ó, eu vou trazer esses outros dois aqui juntos, doutora, porque como a gente comentou que são inespecíficos, olha, intestino preso, colesterol elevado, então, poderiam significar doenças isoladas aqui, né? Problemas de saúde isolados. E a depressão também. Agora, quando a gente junta, quando você começa a perceber que a pessoa tá meio, uma pessoa que você conhecia que não tinha aquele perfil melancólico, tá depressiva, colesterol alterou, o intestino preso. Quando você percebe um conjunto, e isso aqui são só os principais, né, doutora? Existem outros. Sim, com certeza. Quando a gente percebe que a gente tem esse conjunto todo no paciente, é claro que a gente tem que fazer o exame, né? A gente precisa diagnosticar, excluir essa possibilidade, né? Aquilo que eu falei, se a pessoa tem uma doença inflamatória, ela vai piorar as dores, isso também serve para processos depressivos. Então, se eu tenho uma pessoa com processo depressivo e a tireoide dela altera, ela vai ter uma piora de todos os sintomas da depressão. Mas quando, né, se o paciente, algumas vezes eu já ouvi em consultório, doutora, eu não era assim. E de repente tudo começou a acontecer. Essa frase, ela realmente mostra pra gente que a gente está diante de algo novo que possa ter perturbado todo aquele organismo. E pode ser a tireoide, sim. E ao contrário, também não é verdade, né? Porque eu posso, de repente, estar com essa disfunção, com essa desordem na tireoide e não ter todos os sintomas. Vou apresentar apenas alguns. Isso, ou eu posso não ter nenhum sintoma. Isso acontece. Às vezes a pessoa descobre num exame de rotina que ela foi lá no médico que faz o check-up dela anual e ela descobre uma alteração. Às vezes, a gente começa a culpar as coisas do dia a dia para esses sintomas que estão acontecendo. Eu estou trabalhando muito. Eu estou com um bebê pequeno, eu não estou dormindo direito. É claro que meu cabelo está caindo, eu estou na menopausa, né? E o homem fala, nossa, não, doutora, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Então, a pessoa pode ir deixando passar aquele sintoma, achando que ele faz parte da rotina do dia a dia. Ou a gente pode ter realmente pacientes que não sentem praticamente nada e às vezes eu falo, olha, mesmo que você não sinta nada, nós precisamos tratar. Tem prejuízo, tem prejuízo. E doutora, como é que é identificado, então, como é que se bate o martelo? Além desse relato aí clínico, né, que o paciente vai fazer, é também feito um exame de sangue, é isso? Sim, é feito um exame de sangue e ao contrário do que se pensa, a gente não precisa de um monte de exames, né? Na verdade, se nós dosarmos unicamente o TSH, que é o hormônio tireoestimulante do paciente, a gente já tem diagnóstico. A gente não precisa fazer T3, T4 total, T3 reverso, T3 livre. Isso, na verdade, é um mito, né? É desperdício de recurso, na verdade.
Olha aí, isso aí é para casos muito mais específicos, com uma indicação precisa. Então, o exame pode ser pedido, por exemplo, por um ginecologista, por um clínico geral. E aí, se houver uma alteração mais específica, vai indicar o endocrinologista, né, doutora? É isso mesmo. Na verdade, a maioria dos pacientes que eu recebo com diagnóstico, eles, na verdade, não me procuraram primeiro, né? Eles foram numa consulta de rotina ou com o seu ginecologista, o cardiologista. Felizmente, a gente tem hoje muito mais homens, né? Fazendo o seu check-up, inclusive com o urologista. Então, eles vêm, olha, eu fui no meu clínico, ou na minha clínica, e ele viu que meus hormônios estão alterados. E aí, claro, aquele profissional, diante dessa averiguação, já encaminha o paciente para o endocrinologista. Doutora, nós com esse dado aí de pacientes já diagnosticados e que não fazem o tratamento, cerca de 25% da população tem essa história, eu espero que você aí de casa não faça parte dessa estatística. Quais são as complicações de um hipotireoidismo que não foi tratado, doutora? Olha, o hipotireoidismo não tratado, ele é algo sério, né? Por exemplo, na infância, ele vai causar problemas de crescimento, ele vai causar problemas na evolução da puberdade. No adolescente, pode sim vir com problemas mentais graves, né? Depressão, ansiedade, dificuldade de aprendizagem. E no adulto, o que a gente vai notar é uma piora progressiva da qualidade de vida. Mas, se mesmo assim esses sintomas forem ignorados, o hipotireoidismo, infelizmente, ele pode evoluir para um acúmulo de fluidos no corpo. Então, eu posso acumular, por exemplo, água nos pulmões. Eu posso acumular água ao redor do coração, né, no pericárdio, aquele saquinho que protege o coração. E o hipotireoidismo não tratado também é um alto risco para infarto e AVC. Tá, então, doutora, o nosso público aqui do Vida e Saúde é um público que gosta de cuidar da alimentação, da atividade física. E eu sei que para todas as doenças autoimunes, isso tem, assim, muito valor. Só que no caso da tireoide, do hipotireoidismo, o tratamento ele precisa de medicamento. Não dá para ficar só na mudança do estilo de vida, não é? Corretíssimo, né? Eu comentei no início que era uma deficiência hormonal. Então, essa deficiência, ela precisa ser reposta. Não importa a idade que a pessoa tenha, não importa o sexo. Sempre que nós descobrirmos, né, que for descoberto que o paciente não tem hormônio da tireoide suficiente, nós vamos repor a exata dosagem que ele precisa para que ele fique bem. Maravilha, maravilha. Vamos trazer interação, doutora, porque tem duas bem interessantes aqui. A primeira é a Antônia querendo saber se o hipotireoidismo pode influenciar na gravidez. E ela está trazendo aqui uma pergunta representativa de muitas outras que chegaram. E eu vou inverter a pergunta, se a gravidez também pode afetar no hipotireoidismo. Todas as duas premissas aí verdadeiras, né? Então, primeiro, lembra que a principal causa é uma doença autoimune. A gestação é uma época em que eu posso ter a precipitação de muitas doenças autoimunes. Então, é uma época, sim, que a mulher fica mais suscetível ao aparecimento do hipotireoidismo. Tá. Se eu tenho um hipotireoidismo e ele está corretamente tratado, isso não vai impactar negativamente na gestação. Inclusive, quero aqui tirar um mito, que as pessoas, às vezes, eu sou procurada por mulheres dizendo: eu não posso engravidar porque minha tireoide não funciona mais. Isso não é verdade. Que bom. Desde que a medicação esteja na dose correta, ela pode sim e vai ter uma gestação normal. Mas quando o hipotireoidismo não está tratado, aí nós temos uma situação grave que vai impactar a saúde da mãe e do bebê. Tá. Isso, inclusive, por exemplo, de abortamento, de parto prematuro,
do bebê nascer realmente com problemas. Doutora, chegaram muitas interações aqui, eu quero agradecer você que mandou, nosso tempo já acabou, mas eu preciso fazer uma pergunta que talvez esteja atrapalhando esses 25% da população que não está tratando, que é, o tratamento com o medicamento traz efeitos colaterais? Por que as pessoas têm tanta resistência de tomar um remédio que vai fazer a função da minha tireoide que está preguiçosa, que não está trabalhando? Olha, eu acho que a maior resistência é a pessoa ouvir que ela vai precisar usar aquilo para sempre. Tá. Eu acho que talvez essa seja a maior resistência. Mas os efeitos colaterais, na verdade, eles são extremamente raros e normalmente estão relacionados com a dosagem incorreta. Ok. Nós temos, sim, alguns casos de alergia que basta eu mudar a marca. Existem marcas que não têm corante e que, portanto, não vão precipitar alergia, né? Então, sempre, os efeitos colaterais, eles são sempre, em 100% dos casos, manejáveis com mudança de dose ou troca de marca. Não existe nenhum ser humano que seja proibido de tomar o hormônio da tireoide se ele precisar. Gente, eu vou dizer aqui, olha, por experiência própria, eu fiz meus ajustes, doutora, e tô super feliz porque eu tive vários daqueles sintomas ali que você mencionou e graças a Deus com o medicamento certo, tô legal, tô bem e eu quero estimular você que tem esse problema, que corra atrás, que pergunte, que pesquise, que assista esse programa novamente. E agora eu quero agradecer a doutora Ellen pela participação aqui mais uma vez nesse programa. Até a próxima, doutora. Imagina, eu que agradeço, um prazer. Você que quer conversar mais, que quer conhecer mais o trabalho da doutora Ellen, acessa no Instagram, @Hospital Adventista de Manaus, Hospital Adventista de Manaus, tudo junto, que você pode até mandar uma perguntinha para ela ali, que a equipe ali do marketing, da assessoria de imprensa vai direcionar a sua pergunta para ela, tá bom? Até a próxima, doutora. Até, tchau. Tchauzinho! Bora colocar um tênis no pé? Sim, a gente vai para o intervalo para você fazer isso. Na volta você confere o desafio cardio com Tânia Santos aqui e ainda hoje tem empadas de grão de bico de receita. Olha que lindas! É já aqui no Vida e Saúde.